Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora a sexta parte da entrevista da Gisele Almeida, que foi dividida em 10 vídeos. Caso vocês tenham perdido alguma das partes anteriores, não se preocupem, todos os links estão presentes na descrição desse vídeo. Sugerimos fortemente que assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. Bom proveito. Você falou sobre córtex, você falou sobre cérebro, e o próprio Eben Alexander, no livro dele, Uma Prova do Céu, ele coloca o cérebro, na verdade ele explica ali que a frase nem é dele, mas ele coloca como se fosse uma espécie de rede que impedisse que nós, enquanto estivéssemos dentro do corpo, ou seja, necessitando passar pelo cérebro para ter acesso a experiências, ele impediria que nós conhecêssemos mais do que precisássemos conhecer para que a experiência aqui fizesse sentido, no sentido de aprendizado. Então você entende o cérebro como tendo também esse papel de limitar o nosso conhecimento para que experimentemos e aprendamos? O cérebro ele vai seguir o projeto ou o desenho das leis e daquilo que é o avanço controlado daquilo que eu vou chamar de percentual de consciente coletivo. Então, os humanos, conforme eles vão abrindo consciência, eles vão aumentando o que a gente chama de quantum da Terra, que é o percentual de consciente coletivo. É um número que seria assim a resultante daquilo que é a soma do percentual do coletivo, do nível de consciência do coletivo. Nesse coletivo você inclui plantas, animais? Humanos. Principalmente humanos, tá? Os animais, eles funcionam porque, assim, olha, o que a gente conseguiu entender com os acessos. Sempre falo perante os acessos, tá? A Terra, que é a mônada, que a gente chama lá, que é a consciência, ela gera tudo aquilo que é a sua possibilidade através da sua superfície. E isso seria uma explicação do porquê que os animais funcionam. Os animais, eles funcionam entre si, eles sabem o que fazer com seus filhotes, eles sabem onde estar, onde comer, o que se alimentar. A natureza, os rios estão fazendo o papel deles, a árvore sabe o que fazer, porque é uma expressão daquilo que é o co-criativo da mônada. Quem é convidado aqui no sistema é o humano, é por isso que ele tem dificuldade, ele se adapta aqui. Ele tem dificuldade com o tempo, pode reparar, com os animais. A gente tem problema, a gente tem que fazer casas, construções, a gente precisa fazer com que o ambiente fique favorável à nossa vida, mas nós não conseguimos estar dentro daquilo que seria um sistema que nos favorece. A Terra não favorece aquilo que é o desenvolvimento do humano. Os nossos filhotes têm problemas, os nossos filhos têm problemas se eles ficarem expostos ao tempo, ao clima, tá? Então, o humano é que está participando desse processo, mas a Terra, ela faz o próprio processo. Então, quando eu falo de percentual de consciência coletiva, a gente está falando do humano porque ele é um convidado no sistema e ele está fazendo a experiência dele e alterando aquilo que são as possibilidades dele para que ele aumente o percentual de consciência dele. Eu expliquei, né, eu falei sobre isso para a gente fazer a comparação aqui com o cérebro. O cérebro humano, né, a mente humana, ela também tem faixas, como eu disse, ela tem divisões daquilo que a gente chama de dualidade de existência. E ela também recebe informações de um outro corpo que não é físico, que chama de corpo mental, que este é livre em acesso. É como se fosse uma ponte que conecta a fisicalidade aos pontos etéreos. Tem um intermediário, um meio do caminho, que conecta o humano entre tudo, tá? É um dos corpos que a gente tem. E ele conecta o humano às camadas que não são físicas. Que são quantas? Das camadas não físicas, os corpos, alguns falam até 7 corpos, tá? Corpos que não são físicos. Cada um faz uma coisa. Então, a gente vai chamar esse de corpo mental, ele seria um corpo inteligente, que contém toda a consciência, ele já não está seguindo regras e leis da humanidade, ele não tem filtro, como o nosso cérebro, que tem filtro, tá? E ele já contém toda a capacidade de acesso à informação. Esse humano, tá? Ele já vem limitado, certo? Ele vem com possibilidade de desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e conscienciais. Isso é uma escolha. Tá? É um dos corpos que a gente tem. E ele conecta o humano às camadas que não são físicas. Cada um faz uma coisa. Então, a gente vai chamar esse de corpo mental, ele seria um corpo inteligente, que contém toda a consciência, ele já não está seguindo regras e leis da humanidade, ele não tem filtro, como o nosso cérebro, que tem filtro, tá? E ele já contém tudo a capacidade de acesso à informação. Esse humano, tá? Ele já vem limitado, certo? Ele vem com possibilidade de desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e conscienciais.
Eu posso querer desenvolver, porque cognitivo não quer dizer consciência. Nós conhecemos pessoas extremamente inteligentes, mas, né, cognitivas, mas que não tem nível de consciência, né? Uma pessoa que faz coisas terríveis aí com as outras, com o seu semelhante. Não tem consciência, porque nível de consciência não me permite fazer algo para o meu próximo, porque eu entendo que o meu próximo é parte de mim. É um reflexo, é uma experiência que vem através de mim. Então, nós temos que separar. Inteligência é uma coisa, cognitivo, inteligente é uma coisa e consciência é outra. E isso tudo é escolha. E quando eu faço a escolha, o meu cérebro, que é projetado para ser algo que controla a minha existência dentro do gradativo e controla a minha experiência, respeitando aquilo que é o consciente coletivo, as possibilidades que esse humano pode fazer, porque nós estamos num processo de gradativo aumento de capacidade de nos tornarmos outra espécie. Se a gente for avaliar, é tudo por espelhamento, tudo no passado reflete no futuro. Nós tínhamos vários tipos de humano até que se tornou o nosso. E vamos analisar aqui direitinho eu e você, Carlos, essas crianças que estão nascendo não é igual a gente, entendeu? Os caras pegam o celular e desvendam o celular, conseguem... Não tem como a gente achar que são humanos iguais a nós. As crianças com 3 meses estão andando e falando. Não é o mesmo tipo de humano que eu e você. Organismos, só pegar os papers aí que saem na ciência, na revista Science, essas crianças estão tendo capacidade, órgãos que são mais capazes de filtrar toxinas e coisas que a gente consome. Então não vai dizer para mim que esse humano é igual a mim, porque não é. Então o processo humano está evoluindo, né? É como se o avatar está sendo aperfeiçoado para receber seres com consciências mais elevadas e capacidade cognitiva maior e o corpo biológico reagindo melhor ao ambiente, ficando inteligente para poder viver melhor dentro do ambiente. Isso é uma evolução. Isso tem a ver com essa transição da Terra? Tem a ver com a transição da Terra, porque é um cíclico da própria Terra que vai reverberar no consciente coletivo humano. Tem aceleradores, a gente teve recentemente um grande acelerador, né, que causou bastante condições, aquele com o nosso bichinho, que teve um bichinho aí, né, que causou um acelerador, causou muita dor, levou muita gente embora, mas ele causou algo interessante, ele colocou o humano num ponto que o humano conseguiu olhar para si. E você consegue ver, Carlos, como aumentou a quantidade de pessoas falando sobre espiritualidade, canais, ou como projetou isso mais depois, né, desse evento que a gente teve aí, 2019, 2020, isso foi um acelerador do sistema, tá? É um negócio impulsionando o humano para ele andar em termos de consciência, melhorar o seu fator de consciência através do olhar interno. Em algumas entrevistas foi falado sobre a modificação do DNA. Sim. Para que o avatar fosse capaz, digamos assim, de explorar possibilidades hoje em dia impossíveis, como, por exemplo, levitar, como respirar embaixo d'água. O pensamento, conversas por pensamento, né, também. Mas eu queria falar sobre essa transição. Até que ponto esses aceleradores e essas mudanças estão sendo de forma pensada, colocadas para se atingir essa transição? Existe esse plano? Sim, existe esse plano, tá? Só terminando aqui, Carlos, só preciso terminar essa parte aqui. Então, o que o cérebro, a gente falou lá eu vou entrar nesse assunto. O que o cérebro tem a ver com isso aqui? O cérebro, então, ele vem com a moldagem daquilo que seria estágios que são liberados. Então, nós temos um percentual hoje de consciente que nos permite ou não permite que a gente acesse algumas coisas. Tem leis que protegem isso e o sistema inteiro aqui que eu desenhei está associado aqui, permitindo esse cérebro atingir áreas multidimensionais ou não, por escolha. E aí você tem a vanguarda, que são seres que a gente chama de antenas do planeta, não que eles são especiais, mas eles já são desenhados, eles vieram com esse desenho de alma ou com aquilo que é o caminho de vida, de fazerem a diferença, de serem esses que vão iniciar, que vão startar esse processo e já fazem esse nível de acesso em algum nível, mesmo que ainda gradativo, não é classificatório, tá?
mas tem a ver com bagagem e com desenho de alma, com aquilo que você veio desenhado para fazer, tá? E você vem com um facilitador para acessar esses campos, para poder trazer essa realidade. Só encerrando esse aqui, então, o cérebro, sim, tá? Ele é projetado para ser aquilo que contém, ele também segue o mesmo desenho de projeto que faz ser gradativo o sistema, mas o humano, ele vai abrir outras áreas do cérebro, ele vai começar a trabalhar esse cérebro num nível maior, num percentual maior, mudando a experiência e existindo novos humanos. Agora, a transição, como você colocou. A transição é algo totalmente desenhado, tá? Ela é cíclica, não tem a ver com o humano, tem a ver com a Terra mônada, que é conectada às outras experiências que acontecem no nosso sistema solar, galáxia, universo. Tudo trabalha em elo, tudo está conectado. Tá? Existe aquilo que é um desenho para que tudo aconteça. Então, coisas que acontecem na Terra reverberam em outros planetas, que reverberam em estrelas e outras coisas. Tá? Então, quando você vê cíclicos acontecendo, é porque a Terra ela está recebendo a informação através das teias, ou da fibra ótica, ou daquela trama que a gente falou, de informações, e ela tem que elevar o processo dela. É por isso que você vê a Terra tremendo, a Terra fazendo coisas. Ok, a Terra está no momento dela, e isso ia acontecer de qualquer jeito, mas parece assim que nós estamos dando aquela contribuição exata, perfeita, na medida, para que a vaca vá para o brejo. Assim, olha, é só você pensar assim, existe um acordo entre as coisas. Mônadas, essências que fazem fractalização para existir corpos biológicos, avatares, combina a experiência com mônadas que fazem sistemas que ocupam corpos celestes massivos, como o da Terra, para coexistir. Existe um acordo aqui. Eles conversam pela teia ou pela trama, que a gente falou, fibra ótica que a gente falou. Existe um acordo aqui. Eles conversam e eles convergem. Exato, eles conversam, convergem e agem. Tá? Eles agem, eles têm ação. Ou seja, existem coisas que agora eu tenho certeza que o pessoal vai me matar. Mas a Terra, ela foi um incentivador do bichinho que aconteceu no evento de 2019. Ela facilitou o processo, porque ela precisava que houvesse esse acelerador para o humano. Então ela contribui facilitando o processo. Assim como ela facilita outros processos que a gente está vendo aí no mundo aí fora, não preciso entrar em detalhes, não usar palavras que podem prejudicar o teu vídeo, você sabe, mas vocês sabem do que eu estou falando, coisas que estão acontecendo na Europa, né? Elas também estão sendo desenhadas e também estão sendo. Inclusive, a gente precisa falar mais uma coisinha. A Terra, ela tem lá o seu sistema, vamos supor que ela é uma fonte de energia, uma mônada, vocês conseguem imaginar, essa a mônada fractaliza para existir esse monte de humano, vocês conseguem imaginar o que é a totalidade energética dela, o valor de frequência dela. Desculpe, nós não somos fractais da mônada da Terra. Não. Eu disse assim, ó, se uma mônada se fractaliza e gera humanos, e olha a quantidade de humanos, e olha o potencial que é uma mônada, vocês conseguem imaginar o que uma mônada inteira faz existindo num corpo celeste grande e gerando a sua experiência a partir dali, né? É um valor massivo. E ela gera aquilo que a gente chama de energia telúrica. E o que seriam as veias, artérias, né, da Terra energética que parte ali do centro. Essa conversão de teias, que a gente chama que seriam as veias, as artérias, né, os vasos sanguíneos, eles também estão alimentando a superfície da Terra e potencializando coisas. É por isso que você pega a Avenida Paulista e algumas áreas de São Paulo em que o setor financeiro é explosivo. Tem um facilitador telúrico ali que faz com que aquilo ganhe essa menção de ser o que é. É por isso que você tem também eventos de mudança, por exemplo, acontecendo na superfície, que flui alguma coisa muito bem em um lugar e outro, porque você tem todo esse veio telúrico funcionando. E o veio telúrico faz uma coisa interessante. Ele se associa o que é a ressonância Schumann, que é uma ressonância da Terra, seria a respiração, e literalmente trabalha no percentual, no coletivo, no consciente coletivo. Ou seja, nós recebemos ainda, através do nosso principal canal e antena, que é o cérebro, e os nossos corpos, sinais
e aquilo que são códigos, instruções que estão acontecendo da Terra através do seu sistema, que é o veio telúrico, as redes telúricas e o sistema dela de conversa com o humano. E isso é totalmente impossível de se perceber o que seja, né? Eu não consigo perceber, estou recebendo isso ou aquilo. Não. Falando sobre essa questão de transição, do estarmos na hora certa, no lugar certo ou não, por exemplo, eu como físico, eu sei, eu não tenho dúvida nenhuma, nós estamos num aquecimento global, porque eu leio gráficos. O cientista, o que ele mais faz é interpretar gráfico. Eu vejo gráficos da concentração de CO2, nem importa dizer onde, mas é da Faculdade de San Diego, nos Estados Unidos, está acessível a todo mundo, desde 2007 que a gente sabe que a situação que virá é caótica. Estou falando a partir de um ponto de vista científico. Não estamos dizendo que seja 100% causado pelo homem, a partir da queima de combustível fóssil e outras coisas. Não, nós não estamos dizendo sobre a razão, nós estamos falando sobre o fato do aumento de CO2 na atmosfera e a consequência disso. E isso está pegando uma ascendente que é cada vez mais íngreme, ou seja, a aceleração da piora será cada vez maior da situação atmosférica. Então, eu sou matemático, como físico, gosto muito de matemática, então eu sou lógico, né? Então, logicamente eu penso, bem, se nós não paramos de fazer o que fazemos, e tudo que nós fazemos faz com que a coisa seja cada vez mais íngreme, como é que isso para? Na hora que pegar fogo, tudo? Não. Antes de pegar fogo tudo, que é um jeito brincalhão de falar, mas vai ter um momento que o jeito de viver não vai ser mais viável, porque as coisas não vão mais funcionar. É inevitável, isso é matemática, físico. Então, isso me leva à conclusão de que, em algum momento, a civilização vai travar. Sabe, uma engrenagem quando não gira mais. Em que momento isso vai acontecer? Se vai haver outros acontecimentos de tensões políticas com as suas consequências, ou se vai haver terremotos, nada disso eu sei. Mas, a depender da evolução da curva, em algum momento, inevitavelmente, eu não preciso ter nenhum acesso a conhecimento fora daqui, porque eu não tenho mesmo, é uma conclusão lógica. Como é que você coloca isso que eu falei dentro do que você sabe? Tá, ok, vamos lá. Eu concordo com você, vejo da mesma forma, sei que isso é matematicamente totalmente... Não é nem se vai acontecer, é quando vai acontecer, né? Essa é a questão. Mas a gente tem que pensar uma coisa, o planeta existe há uns par de bilhão de anos, aí, cerca de 4,5, né? Ele sabe se virar bem. Quem não sabe é a humanidade. A humanidade tem um problema. Nós é que temos um problema, porque nós coexistimos e existimos sobre a superfície e dependemos de alguns fatores para a nossa sobrevivência, para a manutenção da vida. Mas o planeta não está nem aí para a gente com relação a isso. Ele continua a jornada dele, ele dá uma sacudida ali e está tranquilo, né? Igual o cachorro quando tá com muita pulga que se sacode, as pulgas vão embora e tá tudo certo, tá? Em termos de planeta, o planeta não tem problema algum, tá? Todo o problema que a gente causou no planeta é dele mesmo. Ele consome isso e ele consegue se reciclar nos processos dele. Quem tá com problema aqui é a humanidade. Não só a humanidade, como a gente afeta, aí sim a gente causa karmas e coisas assim, porque a gente afeta os outros coletivos. Mas, coletivos de animais, por exemplo, né, que começam a ter problema também com relação ao que a gente causa, né, os animais acabam sofrendo com isso, animais, plantas e tudo mais. Os outros coletivos também sofrem essa questão. Então, o humano, ele interfere sim no sistema, mas ele está fazendo algo interessantíssimo. Ele está trabalhando naquilo que é seu próprio problema. Ele está causando o problema para ele mesmo. E aí você vê seres
que sou muito criticado, eu vou chamar só de tio Elon, para a gente saber quem que é, que começa a vir com essa ideia de querer colocar a gente para viver em outro sistema. Sabemos as dificuldades que isso é, sabemos que estamos engatinhando, mas esse cara, ele está vivendo a vida. Eu não estou falando que ele é bom ou ruim, tá? Aí é cada um. Eu só estou dizendo que quando eu acesso a consciência desse ser, esse ser, ele pensa nisso 24 horas por dia, ele respira foguetes e a ideia de pôr o humano fora da Terra, porque ele também sabe da mesma coisa que o querido Carlos também sabe aqui. O humano está causando a própria destruição, e ele vê uma oportunidade de saída da Terra, claro que não é para todos isso, mas para manutenção da existência do que a gente chama de humano, porque ele pensa no pior cenário. A questão dele, pode falar o que for, tá? Tem gente que é contra, a favor, não é só o ego, mas ele tá vendo o que o Carlos tá vendo, só que ele tá pensando numa outra vertente, de uma outra forma, usando os recursos que tem a programação dele para fazer o que ele tá fazendo, tá? Agora, vamos analisar aqui. Tá tudo calculado também, não tem nada que o humano esteja fazendo que não seja possível para o humano fazer e causar o que precisa causar. Saiba que o caos, ele sempre vai dar a vida ao novo. E nós estamos no meio do olho do furacão da coisa. A gente está causando um monte de coisas. Então, no meio do olho do furacão, a gente acha que não há mais condições de vida, certo? Porque quando você está vivendo o caos, você não consegue enxergar outra coisa que não seja o caos. Você olha para o caos e fala, é caos? Vai virar caos. Só que pós-caos, nunca se sabe o que nasce, né? A ciência tenta, matematicamente e dentro dos seus aparelhos, prever o que acontece depois de um sistema de caos, através aí do que a gente observa no espaço. Quando entra em estado de caos, explodem as estrelas, a gente tenta prever, ou até porque a gente está vendo uma ideia de passado. Mas não se sabe ainda, como nós, como seres humanos, cientistas, matemáticos, nós não temos ainda essa previsão concreta do que vai ser, porque é algo ainda incalculável, imensurável, incompreensível a nós. Agora, não é possível que um sistema desse organizado, com toda essa organização, com todo esse modelo de existência, acabe e deixe de existir, porque o humano está causando um problema grande. O que eu falei não significa um término, mas o jeito de se viver, ele não é sustentável pelo planeta. Então vamos analisar, Carlos. Eu concordo com você e não tiro essa possibilidade e vejo que matematicamente dentro dos cálculos a possibilidade é essa mesmo. Eu não discordo de você em nada. Eu só estou dizendo assim, tem que haver algum plano do qual eu e você não conhecemos para mudar essa história, porque não é possível que uma organização toda matemática se reuniu um cálculo desse para projetar o que a gente chama aqui dessa matrix, né, dessa existência, que é um palco para você experimentar densidade, dualidade e emoções. A maior tecnologia do humano são as emoções. Tá? É o que faz o sistema ser observável, as emoções. Esse cenário ao qual você se refere, de que não é possível que tudo isso, não se vai perder tudo isso, isso tem a ver com que se fala de ajuda que vem de todos os lugares nesse momento? Olha que interessante, quando o caos prevalece, aceleradores e o sistema se organiza para tentar fazer com que esse caos seja absorvível e se torne algo que sustente a continuidade, tá? À medida que aconteceu o nosso caos aqui como humano, agora em 2019, ele fez com que mudasse a forma como o humano enxerga a vida e como ele se vê e abrisse dentro dele a capacidade dele se entender. Ainda em números muito pequenos, mas a gente teve um aumento de percentual de consciência na nossa espécie. Números muito pequenos, mas teve. Isso já altera muita coisa, porque faz com que aquilo que é a rede do planeta potencialize ajuda, suporte, apoio e aquilo que seriam intervenções não diretas, mas de acesso a algumas antenas. Aqui que você vai entender o papel das pessoas que estão prontas para esse trabalho, para trazer mais informação e espalhar, pulverizar essa capacidade do humano começar a entender. Agora, não pense você que nós não vamos ter problemas correlacionados, por exemplo, a caos, porque vai haver muito caos. Sistemas do que a gente conhece lá, como guerra entre países, eu não vou falar nomes para não prejudicar o vídeo do nosso querido Carlos, mas esses sistemas que um país entra em conflito contra o outro, vai aumentar. Assim como vai ter tremores, maremotos e coisas assim. Vai reduzir a população? Infelizmente vai.
vai reduzir a população, não tem como, tá? Porque precisa que caos aconteça para que nasça um novo humano. O humano, ele não entende com energia bonitinha, com flores e amores, ele entende com força massiva, com polaridade negativa. E quando eu preciso tirar um caminhão da inércia, eu não vou usar pouca força, né? Depois os pneuzinhos me ajudam com aquilo que eu arrasto, mas para eu tirar ele da inércia, eu tenho que aplicar bastante força se ele não tiver com o motorzinho dele funcionando. É a mesma coisa a humanidade, tá? Polaridade negativa vai atuar com força e ela não tem sentimento. Polaridade, sistema, aquilo que é o sistema, ele se organiza por polaridade, por lógica. Ele não pensa se é bom ou mal. Bem e mal é um atributo humano. Nós é que temos quadros emocionais. A Terra e o sistema não tem. É lógica. Eu acho interessante, quer dizer, isso é uma interpretação que eu estou construindo a partir dessas coisas que você fala, que eu prefiro pensar, por enquanto, não é que não haja sentimento. Você mesma disse na outra entrevista que o amor é uma lógica perfeita. Uma lógica perfeita, exato. Então, assim, é quase uma troca de nomes. Só que o que acontece aqui? O humano, ele dramatiza. Ele eleva o sentimento para um quadro dramático. O amor perfeito não tem drama. Ele é um estado presente de estar. Ele não tem linha de tempo, entendeu? Ele não causa o drama, ele não causa o arrasto. Você entende? Que é o que a gente faz. Nós estamos aprendendo a controlar. A gente veio com essa tecnologia, porque eu considero as emoções uma tecnologia. Espécies falam disso. Quando a gente acessa, vocês têm uma tecnologia que muitas espécies não têm, que são as emoções. O fato da gente não conhecer algo não quer dizer que nós conhecemos a totalidade. A gente acha que emoções são só para convivência, sobrevivência, e é o jeito que a gente nasceu e existe, mas a gente não sabe a potência disso. Porque o Tesla e o Thomas Edison não sabiam o potencial da energia quando eles manipulavam ali nos seus primeiros eventos e nas suas primeiras ideias. E não tinha ideia do que nós seríamos hoje com o fator energia, eles não sabiam, podiam até projetar em suas mentes, mas não tinham certeza do que se tornaria energia. É a mesma coisa o sentimento. Não deixem de assistir a 7ª parte da entrevista da Gisele Almeida, que será publicada amanhã. Lembramos que os links de todas as partes já publicadas estão presentes na descrição de cada vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?